Deus de São João de Meriti, aqui é o cantor Sérgio Lopes e quero confirmar com muita alegria a minha presença no culto da Igreja de Nova Vida em Vila Rosalie no dia 30 de março, aí mesmo em São João de Meriti. Espero você lá, que Deus os abençoe. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar.
Ei, som. Som, ei. Som, ei, som. Som, ei. Som, ei. Ei, som. Som, ei. A paz do Senhor para a igreja, amém? Vamos nos colocar de pé. Essa noite eu queria ler uma passagem para os irmãos de Salmo 122, que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro de suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta, onde sobem as tribos do Senhor, até o testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos de juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos seus palácios. Por causa de meus irmãos e amigos direi, paz esteja em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos te pedir, Deus, que o Senhor possa vir com o teu mover nessa igreja essa noite, Pai. Te entregamos esse culto de domingo, Pai, esse período de louvor. Desde já pedimos que o Senhor possa abençoar a pregação, Pai, que será entoada mais tarde, Deus. Queremos te pedir que o Senhor possa derramar a sua glória, a sua unção aqui essa noite, Pai. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Quantos conhecem esse louvor aqui, ó? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Só as palmas. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Por isso, os que confiam no Senhor, que não se abalam, como em volta de Jerusalém seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, não dá, sem
uma vez. Não, não dá. Não, não dá. Sem Jesus não dá. Não, 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 não dá. Sem Jesus não dá. Quantos estão felizes essa noite? Aí diga amém. Não ouvi direito não. Quantos estão felizes essa noite? Diga amém. Suas palmas. Quero ouvir o coral bem bonito, hein? Aquele que está feliz, diga amém. Aquele que está feliz, grite aleluia. Aquele que está feliz, bata palmas. Aquele que está feliz, cante comigo assim. Com Jesus no coração a gente é feliz. Com Jesus na condução tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Faz bom! Quero ver a igreja, hein? Aquele que está feliz, diga amém. Aquele que está feliz, grite aleluia. Aquele que está feliz, bata palmas. Aquele que está feliz, cante comigo assim. Com Jesus no coração a gente é feliz. É feliz. Com Jesus na condição tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Com Jesus! Com Jesus no coração a gente é feliz. É feliz. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Com Jesus! Com Jesus no coração a gente é feliz. É feliz. Com Jesus na condição tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa alegria. Com as palmas ao Senhor, amém? Quantos são nova criatura aqui? Diga amém. A minha vida é sua vida. Tudo que sou é totalmente teu, Senhor. O meu presente, o meu futuro te entreguei. O meu passado afoguei no mar, esquecimento do Senhor. Nova criatura eu sou, nova criatura. Eu não sou tudo que você precisa. Ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser. Mas uma coisa eu sou, não abro mão não. Nova criatura eu sou, nova criatura. O quê? Eu sou nova criatura, nova criatura.
Ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser, mas uma coisa eu sou, não abro mão não. Nova criatura eu sou, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura. Aquele que está em Cristo já morreu por mim. Aquele que está em Cristo viveu pra Deus sim. Aquele que está em Cristo já morreu por mim. Aquele que está em Cristo viveu pra Deus sim. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura eu sou. Feche seus olhos nesse momento. Derrama sobre mim a tua unção, ó Santo Deus, que o poder do Espírito Santo venha sobre mim, derrama sobre mim. Peça essa noite, derrama. Derrama sobre mim a sua unção, ó Santo Deus, que o poder do Espírito Santo venha sobre mim, derrama sobre mim, derrama, derrama sobre mim a tua unção, ó Santo Deus, que o poder do Espírito Santo venha sobre mim, derrama sobre mim. Virtude, virtude, vem sobre mim, tua nuvem de glória e poder. A minha alma sabe agora para seu louvor, derrama sobre mim. Vem, Senhor, sobre mim. Enche o meu ser com o seu poder, que o poder do Espírito Santo venha sobre mim, derrama sobre mim, derrama sobre mim, derrama sobre ainda de olhos fechados, Deus, Ele quer derramar algo novo sobre nossas vidas. Vem me visitar hoje aqui.
Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Peça isso, peça isso. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Do início, vem me visitar hoje aqui. Diga isso. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Oh, 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 oh. Espírito Santo. Oh, eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Adore o nome dele, exalte o nome do Senhor. Peça que ele venha como fogo essa noite. Adore o nome dele, exalte o nome dele. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Peça isso essa noite. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Oh, oh, Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Peça isso essa noite, peça isso. Oh, Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito, Santo Espírito. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Peça isso essa noite. Oh, oh, oh. Incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Nós queremos isso, Deus. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia.
Oh, incendeia, 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 incendeia. Peça isso, peça isso. Incendeia, 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 incendeia. Separe o tempo agora, adora o Senhor no seu particular. Exalte o nome dEle, como se fosse seu último dia, adore Ele. Peça a Ele que venha incendiar a sua vida. Peça a Ele que possa fazer morada em seu coração. Incendeia, nós queremos isso, Deus. Incendeia, 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 incendeia. Eu quero viver algo novo. Declara, igreja. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Oh, te exaltamos, Senhor. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza. Quero ver tua face. Declara, igreja, me leva. Me leva. Quero ver tua face. Faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu e faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu e faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu e faz chover, faz chover. As comportas do céu. E se pedimos, Jesus virá como chuva descerá. E se pedimos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu e faz chover, faz chover.
dos céus. Oh, queremos tua chuva, Senhor, chuva de bênção, chuva de glória. Oh, e faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu e faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu e faz chover. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em sua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Te adoramos, te exaltamos, Senhor. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode, tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Receba isso. Preparado pra mim. Eu me rendo aos seus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio. Declara, igreja, eu me rendo. Eu me rendo.
Jesus. Jesus, eis-me aqui. Jesus, Jesus. Seus pés és tudo que eu preciso pra viver. Se lança aos pés do Senhor. Seus braços, Se lança aos braços do Senhor. onde encontro meu Aleluias. refúgio. Você pode levantar bem alto suas mãos e dizer: eu me rendo ao... Oh! Aleluias. Você pode se render a Ele, entregar sua vida ao seu coração. Eu me lanço ao... Onde refúgio. Diga Jesus, 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 Jesus. Diga: eis-me aqui, Jesus, 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 meu Jesus. Você pode clamar a Ele, você pode buscar o nome dEle, você pode exaltar o nome dEle. Diga: eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui, Jesus, eu estou aqui, eis-me aqui, Pai, eis-me aqui, Jesus. Vem sobre mim, Jesus, vem sobre nossas vidas, Senhor, vem sobre nossas famílias, entre em nossos corações, ó Pai, ó meu Jesus, Jesus, Jesus. Clame a Jesus o nome doce, clame a Ele, Ele está aqui neste lugar. O Deus Emanuel, o Deus conosco, se encontra aqui. Ó, vem Jesus, Jesus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, Jesus. Chame o nome dEle, ou chame por Ele, clame por Ele. Você pode chamar pelo nome de Jesus, queridos. Olha que Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele cura, Ele vem e transforma o seu coração. Oh, clame o nome dEle, diga: Jesus, 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 Jesus. Queridos, clame por Ele, chame por Ele, vai. Crie uma atmosfera espiritual diferente. Isso vai partir de você. Aí a cura chega, a transformação chega, o milagre entra na sua vida, tudo começa a acontecer. Vem Jesus, vem Jesus, oh vem Jesus, oh vem Jesus, oh vem Jesus, Jesus. Exalte o nome dEle. Aleluia. Oh, aleluia. Santo, santo é o teu nome. A terra, este lugar está cheio da tua glória. Oh, aleluia. Vento do Espírito Santo, sopra nesse lugar. Vem, vento do Espírito, toca nessa alma, Jesus, que está sedenta hoje.
Ah, se você tem sede de Deus igual a mim, abra a tua boca e sinta Ele no teu interior. Oh, Ramanda canta raba subiandarabes. Nelemanda raba subias. E vem sobre nós, Jesus. Vem sobre nós com o teu Espírito. Nós queremos sair daqui, ó Pai, cheios de Ti. Movimenta, faz um movimento nesta noite. Vem sobre nós, Jesus. Oh, Jesus, Jesus, meu Jesus. Aleluia. Pega a sua mão, coloca no seu peito. Aleluia. A sua mão agora não é mais a sua mão, é as mãos de Deus que tocam em você. Igreja, se levanta nesta noite. Se levanta para adoração. Que esse movimento agora, as tuas mãos que está sobre o seu peito, vai criar um movimento especial. A cura chega, o milagre vai entrar. Ah, irmãos, clame a Ele, chame por Ele. Tuas mãos no seu peito, agora as mãos do Senhor. Vai, vai, vai. Deixa Ele te tocar. Oh, deixa Ele movimentar as coisas boas dentro de você. Ah, porque quando Ele começa a movimentar as coisas boas, as coisas ruins começam a cair por terra. Ah, a presença entra. Oh, presença de Deus. Oh, presença do Pai. Ah, é a presença dEle. A presença dEle agora em você está mudando as circunstâncias lá dentro da sua casa. Ah, há um movimento diferente. Pensa agora em alguém que você deixou em casa. Vai, pensa em alguém. Pense em alguém, igreja. O milagre vai começar a acontecer. Vou te dar alguns segundos de adoração e de pedido ao Senhor. Com as suas mãos no seu peito, começa a pedir ao Senhor. Começa a invocar o nome dEle. Vai, é você e Deus, você e Deus. Os reinos se abalam, os povos se curvam. Levanta suas mãos agora. As mãos se levantam. As mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Coloque a mão no seu coração agora e diga: para dizer que Tu és o Senhor. Com as suas duas mãos faça assim, ó. Para dizer que Tu és o Rei. Coloque as tuas duas mãos no coração e diga assim para dizer: para dizer que Tu és o Senhor. Tu és Deus, Tu és Senhor. Tu és adorado entre as nações. Tu és digno de glória. Tu és Senhor Jesus, maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Para dizer que Tu és o nosso Deus, Tu és o Senhor. Oh, te louvamos nesta hora, te adoramos na beleza da Tua santidade. Nós te adoramos, Senhor. Tu és grande Deus. Ramanamashubiás. Tu és grande Deus. Oh, oh, Tu és Senhor. Oh, Tu és Senhor. Tu és digno de glória e honra. Oh, Tua presença é santa neste lugar. Te amamos, Deus. Te amamos, Deus. Oh, te adoramos, te adoramos. Oh, Tu és Deus. Ramandaraba subiá. Vem, 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 vem. Sopra neste lugar, Jesus.
Sopra nos 4 cantos desta igreja. Sopra nos 4 cantos dessa igreja. Vem, 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 Espírito Santo de Deus. Queremos dizer que Tu és o Senhor. Oh, que Tu és Deus, que Tu és Deus, que Tu és Deus. Para dizer que Tu és o Senhor. Para dizer que Tu és o Deus. Aleluia! Glória a Deus! Abra seus braços, queridos, agora. Abra seus braços e receba dele. Receba de Deus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, e as bocas se abrem, e as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor. Para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno. Justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A Sua igreja te adora. A Sua igreja te adora. Teu reino, diga, Teu reino é sempre eterno. Vai, igreja. Vem, unção de Deus. Adora aí, igreja de Deus. Oh! A Sua igreja, a Sua igreja te adora. A Sua igreja te adora. Glória a Deus! Glória a Deus! Obrigado, Jesus, por esse momento. Ai, como eu te dou graça por poder sentir a Tua presença. Obrigado, meu Jesus. Em nome de Jesus te adoramos. Amém. Que todos digam amém. Digam glórias a Deus. Dá um abraço. Que você puder fazer em favor desse irmão, dizendo: foi bom louvar ao Senhor ao seu lado. Amém. Tome seu lugar, meus queridos. Olhe para mim, por favor. Olhe para mim. Queridos, deixa eu passar algumas informações para os irmãos. Nós estamos numa época onde temos algumas restrições municipais, estaduais. Eu peço a sua colaboração,
que dentro deste ambiente você use máscara, amém? Nossa igreja está muito bem sanitizada, com Peroxi 4D. Estamos lutando todos os dias contra a Covid-19 no nosso bairro. E você tem de lutar junto comigo. Amém, amados? Hoje nós temos teste de Covid aqui na igreja, tá? Se você quiser fazer o teste, você não vai fazer de graça. Aí fora você vai pagar 120, 130 reais. Aqui na igreja você vai pagar apenas 50 reais. Você vai estar pagando o teste que nós compramos e o pouco que nós estamos ganhando é para te oferecer essa máscara que você está usando. Porque aqui na igreja ninguém entra com a sua máscara. Você entra com a máscara que nós vamos fornecer. Mas, pastor, por que a gente só entra aqui com a máscara que a igreja fornece? Melhor assim, tá? Nós gastamos aí por mês praticamente quase R$1.500 com máscaras, não é isso? Mas gastamos, esse gasto para mim, um pastor disse para mim, pastor, isso é um gasto perdido. Não, para mim não é perdido. Para mim é algo que está tendo um investimento em vocês. Então, quando a gente doa uma máscara a você, quando a gente dá uma máscara a você aqui, é para proteger você e o seu colega que está do seu lado. Então, se você puder, você tem de usar a sua máscara, né, aqui dentro. Então, faça isso em nome de Cristo Jesus, tá? Para o bem-estar da sua vida, própria vida e também da sua família. Posso ouvir um amém? Se alguém estiver com febre na entrada da igreja, nós vamos te direcionar uma técnica de enfermagem para ela fazer o seu teste do Covid. Se der positivo, você vai para a sua casa e você fica lá na sua, tranquila, tá bom? De boa, até você passar a sua quarentena, ou se você vai ao médico, eu não sei o que você vai fazer. Mas é importante você ser direcionado a alguém que vai fazer um teste com você. Então, nossa igreja tem esse privilégio que muitas outras igrejas não têm, sabe? E nós estamos tendo esse privilégio, tá bom? Quando a gente fala em doar máscara, em dar máscara, eu aprendi com o John Edison, dos Estados Unidos. Ele disse que quando você entra no mercado nos Estados Unidos, você tem que deixar a sua máscara dentro da sua bolsa, higienizar suas mãos, tá? Lavar as mãos, usar o álcool em gel, ou qual tipo de álcool que você quer achar melhor lá no mercado. Você tira a sua máscara e coloca uma máscara nova para você entrar no mercado. As igrejas nos Estados Unidos também estão fazendo assim. Então, por ver um país um pouco mais desenvolvido que o nosso, que a gente muitas das vezes somos um pouco largado nisso, né? A gente acha que a gente é poderoso, que o nosso peito é de aço. E nós não somos assim, nós temos que tomar cuidado. Amém, amados? Nós não vamos deixar de adorar a Jesus. Pandemia toda do ano passado, nós tivemos culto aqui dentro da igreja. A igreja fechada, nós abríamos as portas, as pessoas entravam, nós fazíamos os cultos e os cultos aconteciam. Nós não fizemos nenhuma Santa Ceia online. Todas as Santas Ceias foram feitas presenciais. Eu passava o domingo todo aqui, dando Santa Ceia para 10, para 15, para 5, o domingo inteiro, mas nós fizemos a nossa Santa Ceia presencial. Nós tivemos um domingo aqui que eu fiz 18 Santas Ceias. Sabe o que é isso? 18 vezes Santa Ceia. Mas graças a Deus chegamos até aqui. Então, com cuidados, eu digo para você que ano passado não enterrei ninguém por Covid aqui na igreja, e nem esse ano. Então, você tem que dar graças a Deus por isso. Amém? Eu não enterrei ninguém por Covid-19 desta igreja e nem de outra igreja, né? E nem de lugar nenhum. Eu dou graças a Deus por isso. E se o diabo está ouvindo e quiser lançar, ele já está quebrado e amarrado em nome de Jesus Cristo de Nazaré, e a bênção está sobre a nossa vida e a cura está sobre a nova vida. Você crê assim, queridos? Essa é a atmosfera espiritual que você tem que levar para a sua casa, para a sua vida. Você entende? Para a sua vida. Nenhum mal, praga alguma entrará na sua casa. Mas nós temos os nossos momentos aqui, que a gente entrega máscara, faz uma porção de coisas. Eu tenho uma neura de sanitizar a igreja, né? Eu mesmo sanitizo a igreja, eu mesmo faço todo o trabalho. Compramos uma máquina aí que a gente liga o motor, ela joga Peroxi 19 até no teto aqui, né? Tudo quanto é lugar que tem Peroxi 19, Peroxi 4D, perdão, já botei até 19, né, do Covid, Peroxi 4D. Então, eu tenho essa neura, né? Eu compro álcool, eu falo para os irmãos, não bota um membro aqui que não use as nossas máscaras. Eu boto o maior terror lá embaixo no pessoal. É isso para a gente estar confortável aqui, sabe?
bem confortável. Então, sinta-se confortável, se sinta bem na sua igreja, aonde você presta culto. Amém? Deixa eu passar um outro anúncio para os irmãos. Terça-feira agora, nós temos um culto aqui, já há um bom tempo marcado com o Sérgio Lopes, e resolveu esse ano estar conosco. Nós não sabíamos que ia entrar essa nova onda de pandemia, essa coisa de 50%, mas na terça-feira nós não vamos adiar, né? Nós não vamos adiar a vinda do Sérgio Lopes aqui. Então, o Sérgio Lopes vai estar conosco aqui na terça-feira, no culto da família. Espero que você venha, tá bom? Chegue cedo, tá? Use máscara neste lugar, do jeito que você está, né? Aceite as instruções que a pessoa que vai estar lá na porta vai estar lhe dando, as instruções dos irmãos que vão estar aqui dentro da nossa igreja, te direcionando para o caminho certo, tá? Encheu aqui embaixo, ou tem um grupo bom aqui embaixo, aí depois que você vai lá para cima, tá bom? Então, se comporte bem na igreja. O Sérgio Lopes vai estar cantando e vai estar trazendo uma mensagem para a gente, né? Nessa última terça-feira desse mês, culto da família. Então, é um presente que a nossa igreja, que Deus está dando para cada um de nós, estar um homem de Deus cantando e pregando para a gente aqui. Eu espero que você venha, espero que você participe. Nós não fazemos essas programações para pessoas de fora, sabe? Também para as pessoas de fora, mas nós queremos valorizar você que vai estar aqui presente, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo algo que vem da parte de Deus para o seu coração, para você levar para a sua casa. Então, se sinta valorizado, se sinta uma pessoa especial neste lugar. Você se sente assim? Diga amém. Espero que o seu amém seja verdadeiro e de coração, tá? Quarta-feira tem Bom Dia Espírito Santo, você não pode perder, esteja conosco. Quinta-feira, eu vou estar pregando uma mensagem aqui na nossa igreja, na quinta-feira, não é porque eu vou pregar, não é isso, mas eu espero que você esteja, uma mensagem de Deus, né? Nós temos o culto da palavra, que é quinta-feira, e vamos começar a trabalhar, não com série de mensagens, mas com algumas mensagens que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida, né? Esse mês eu vou estar trazendo alguns ensinamentos para os irmãos concernente à fé que move, né? A fé que se move, né? Você diz, mas que fé é essa, pastor? Você vai entender que fé é essa que se movimenta. Amém, amados? Pedro movimentou a fé de um homem, sim ou não? Hein? Quando aquele homem chegou e pediu a Pedro algumas moedas, lá na Porta Formosa, que de Formosa não tinha nada, né? Tinha tanto paralítico, tanta gente precisando, não é isso? Eu dei o nome, os que tinham coinonite aguda, né? Estava dentro do templo, que não conseguia movimentar o Espírito Santo na vida daqueles que estavam na porta. Pedro, por sua vez, ele pede esmola. Pedro nega a esmola. Ele pediu esmola. O que Pedro disse? Você estava aqui na mensagem. Hein? O que Pedro disse, queridos? Eu não tenho o que ele estava pedindo, não é isso? Amém, amados? Ele pediu dinheiro, Pedro disse, eu não tenho. Quando o camarada deu as costas, ele disse, espera aí, mas o que você precisa eu tenho. Ele não precisava de dinheiro, ele precisava de cura, precisava de transformação, ele precisava de um milagre. Quem sabe hoje, você veio aqui, vai escutar o pastor Humberto pregar, você não precisa de dinheiro, você precisa que Deus movimente dentro de você algo diferente para que a cura comece a acontecer. Amém? Então esse é o movimento de uma fé que você pode gerar no coração de alguém através de você. Amém? Então aprenda sobre essa fé para se movimentar dentro de você, sabe? Porque muitas das vezes Deus não dá para a gente o que a gente quer, Deus dá para a gente o que a gente precisa. Entenda isso. Você pode entrar aqui querendo alguma coisa, mas Deus diz, não vou te dar o que você quer, eu vou te dar o que você precisa. Então hoje Deus vai derramar sobre a sua vida o que você precisa. Amém, amados? Então tome isso no seu coração. Às quintas-feiras nós vamos estar pregando, tá? Sábado agora tem algum movimento? Não, né? Só ensaio. Então domingo de manhã tem a escola bíblica dominical, não esqueça, tem o nosso culto matinal, e à noite, né, domingo de Páscoa, você sabe que nós estamos preparando aqui o espetáculo de Páscoa. Nós somos privilegiados com a juventude e com todo o movimento. Nós estamos movimentando quantas pessoas, Rogério? Mais de 70? 60 e poucas pessoas, né? Olha o movimento que nós vamos ter aqui em cima no altar. 60 e poucas pessoas no espetáculo de Páscoa. Você vai ver que são poucas igrejas
que estão fazendo espetáculo de Páscoa. Poucas igrejas, sabe? E nós conseguimos movimentar isso aqui, através do ministério aqui nessa igreja. Conseguimos movimentar para a honra e a glória do nosso Deus. Amém? Ano passado, várias igrejas não tiveram espetáculo de Páscoa, como nós também não fizemos. Mas esse ano, queridos, nós nos preparamos para isso. Mesmo no meio de pandemia, né? Muitos que ficam aqui em cima ficam tensos. Muitas das vezes um irmão aqui, como teve uma irmã aqui que positivou Covid-19, estava conosco, o pessoal fica meio agitado, alguns ficam agitados. Você tem que entender que essa sua agitação não é boa. Você tem que se consolidar dentro de você mesmo, entender que, não é isso? Tudo que chega na nossa vida é por vontade de Deus. Então, fique tranquilo, queridos, fique tranquilo, né? Participe e Deus vai te abençoar, Deus vai te proteger. Você pensa assim? Espero que você pense. O amém foi meio fraco, porque tu pensa um pouco diferente, mas eu vou te perdoar hoje. Então, à noite, nós temos o nosso espetáculo de Páscoa, você é o nosso convidado. Não esqueça que no final desse ano, né, em dezembro, nós temos o nosso encontro de casais, que vai acontecer 3, 4 e 5 de dezembro, vai ser lá em Búzios, então você tem essa oportunidade de participar. Procure o Reis hoje. Você que está devendo a sua mensalidade, como eu estou devendo, por favor, pague. Tá bom? Por favor, pague. Acho que não estou devendo uma, não, estou devendo duas, né? A cantina hoje estão dizendo para você que tem um empadão lá para você, tem bolo de chocolate, né? Aqui tem nome das pessoas, né? Bolo de chocolate da Bia. Então tem sempre nome, né, de quem faz, para animar o pessoal, né? Então tá aí. Querido, tem algumas pessoas que nos visita. Rosane, quem é Rosane? Rosane, é a senhora. Graças a Deus, coloque de pé. Newton, cadê o Newton? Charado Newton, está ali, charado Newton também. E Silvana, charada Silvana, está aí, graças a Deus. Tem mais alguém que nos visita aqui pela primeira vez? A não ser o pastor Alberto também, que já vou apresentar? Não? Gostaria que você aplaudisse Jesus pela vida dos nossos... Você que está próximo, dê uma cotovelada com graça, né? E diga assim, ó, Deus abençoe ricamente. Está vendo que está apertando a mão, graças a Deus, Deus abençoe. Amigos, nós vamos fazer o nosso ofertório. Quero agradecer aos irmãos por esse mês. Nós passamos um mês apertado, mas conseguimos pagar as contas que deveríamos de pagar. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. O povo de Deus de São João de Meriti, aqui é o cantor Sérgio Lopes, e quero confirmar com muita alegria a minha presença no culto da Igreja de Nova Vida em Vila Rosalie, no dia 30 de março, aí mesmo em São João de Meriti. Espero você lá, que Deus os abençoe. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá.
Barbosa, eu acho que ele não me conhece, mas eu o conheço, não é isso? De um culto às segunda-feira à tarde. Projeto Renovar, não é isso? E eu pude ver que várias vezes, quando o pastor Humberto estava pregando ali, na igreja do pastor Antônio, eu via tanta gente num culto numa segunda-feira à tarde, né? Eu acho que quando se tem uma quantitativo de pessoas que ouve alguém trazer uma palavra, quanto mais numa segunda-feira na parte da tarde, é porque com certeza Deus usa. Amém? A árvore que dá fruto é atraída, sim ou não? Pelos seus frutos, não é verdade? E eu só ouvi falar muito bem do pastor Humberto Barbosa. Amém? O pastor Romildo não está aqui para te receber, mas daqui a pouco está aqui para jantar com você. A melhor parte fica com ele, né? É a janta. Amém? Queria que a igreja desse um aplauso a Jesus para receber o pastor Humberto. Abençoe, pastor. Graça e paz, meus irmãos. Pode tomar os vossos assentos. Fique bem à vontade. Quero externar a minha alegria de estar convosco pela primeira vez. É um prazer imenso. Deus abençoe, pastorzão, sua família. Deus abençoe essa querida igreja. Meu amigo Romildo, pastor Romildo. Estudamos juntos. Pensa numa galera que... Meu Deus do céu. Só vivia dispensa. Abra sua Bíblia. Deixa eu compartilhar com vocês um texto da palavra. Evangelho de Lucas. Capítulo 13. Evangelho de Lucas. Capítulo 13. A partir do versículo de número 10. Evangelho de Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 10. Meus irmãos, eu estou me sentindo muito honrado. Esses dias, Deus tem nos presenteado. Na semana retrasada, estivemos ali na Nova Vida da Tijuca, no Bispo Martinho Lutero, culto à noite. Também nós somos amigos também do pastor Cléo Holanda, e é uma satisfação poder estar tendo essa honra de ministrar em algumas igrejas filiadas. 13:10, quem achou, diga graças a Deus. Queria pedir um amigo do teclado para me ajudar. Isso, me ajuda, por gentileza. Ensinava no sábado, numa das sinagogas. Estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, ela andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Repita comigo: e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou a si e lhe disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Então ele pôs as mãos sobre ela e logo ela se endireitou e glorificava a Deus. Tomando a palavra, o chefe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, vinde para ser descurado, e não no sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: hipócrita, no sábado
não desprende da manjedoura a cada um de vós o seu boi ou jumento, e não os leva a beber, e não convinha soltar da prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. Verso 17, e a gente termina a leitura dizendo-lhe isto: todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que Jesus fazia. E você novamente diz graças a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, semana passada, eu até tive que fazer uma anotação aqui bem rápida. Eu estava debruçado nesse texto, e eu confesso que eu fui muito confrontado. Ao mesmo tempo que eu fui confrontado, eu recebi também do Senhor uma alegria muito grande, lendo essa narrativa, lendo esse episódio. Vale a pena a gente destacar nessa introdução, no livro de Lucas, esse é o último relato que o mesmo vai nos oferecer de Cristo numa sinagoga. Isso aqui me chama a atenção, porque num sábado Jesus está ensinando, e diz o texto que uma mulher que estava debaixo de uma influência, de um espírito que causava uma enfermidade, e o próprio texto nos dá informação, que essa mulher está encurvada já há 18 anos. Eu queria destacar algo logo nessa introdução, tanto de Cristo como desta mulher. Vocês perceberam que Cristo tem prazer de estar na casa de Deus. Novamente, Cristo está numa sinagoga. E não obstante ao seu sofrimento, essa mulher também está indo para a sinagoga, para ouvir a palavra, para cultuar. O que eu vou dizer à igreja, eu digo com muito pesar, com muita tristeza. Nós estamos vivendo um tempo onde o número dos desigrejados estão aumentando. As pessoas estão dizendo: igreja sou eu não preciso ir ao templo. E eu fico me perguntando, como esse tipo de pessoa que se considera desigrejado tem comunhão com o corpo? Quem é que serve Santa Ceia para essa gente? Sabe? E nós estamos vivendo esse tempo desses absurdos. Mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente observa Cristo tendo prazer de estar na casa de Deus, e essa mulher, sofrendo há tanto tempo com essa enfermidade, ela também tem prazer de ir à casa de Deus. E isso aqui já mexe com a gente, porque essa mulher, não obstante a sua enfermidade, ela vai para a igreja, ela vai para a sinagoga, e tem gente saudável que dá tantas desculpas para não vir ao templo, para não passar um momento de adoração e de comunhão com os irmãos. E vale a pena a gente destacar, quem sabe para alguém, eu não sou incoerente, eu sei o tempo que a gente está vivendo, mas também a gente não pode usar esse argumento para não vir ao templo, para não estar em comunhão com a igreja e com Cristo. Mas tem muita gente que está, sabe, num leito de dor agora, que daria tudo para estar aqui, para estar no templo, adorando, servindo a Deus. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente observa um animal irracional que tinha prazer de estar na casa de Deus. A Bíblia diz: até o pardal encontrou casa.
Se até o animal irracional tem prazer de estar na casa de Deus, te dirá a gente. Eu queria, quem sabe, mexer com você, com essa frase. Se nós não temos prazer de num dia da semana dedicarmos a Deus algumas horas de adoração no templo, nós não teremos prazer no céu. Porque o que nós estamos fazendo aqui em 2 horas de culto, nada mais é do que oferecendo o nosso um dia para o Senhor, apesar de não passarmos 24 horas no templo. Se a gente não tem prazer de 2 horas adorarmos a Deus, que dirá teremos prazer num dia que na realidade será uma eternidade com Deus que passaremos. Mas como eu estou lhe vendo aqui, eu acredito que você tem prazer e Deus vai multiplicar ainda mais esse desejo de estar no templo, de estar na casa de Deus em comunhão e adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Mas vamos para o texto. Essa mulher, ela sofre há 18 anos. E tem muitas linhas de pensamentos a respeito dessa influência de Satanás, a respeito, ocasionando a vida dessa mulher. Quem sabe a tradução da sua Bíblia diga que essa mulher, ela está possessa por um espírito maligno. Mas talvez essa linha de pensamento caia, porque você observou no texto que Jesus tocou nessa mulher. E quem é leitor da Bíblia sabe que Jesus nunca tocou em alguém endemoniado. Ele sempre liberava uma palavra e essa pessoa era liberta. Mas nesse texto ele toca nessa mulher. Uma outra linha de pensamento vai dar a informação que na realidade o diabo a perturbava por conta da enfermidade que ela tinha. Mas eu prefiro ficar com a Bíblia. A Bíblia diz, e você leu comigo, que essa mulher tinha um espírito de enfermidade havia já 18 anos. Quem ama a palavra e quem adora alguns pormenores da Bíblia, eu estava pesquisando e eu descobri que a enfermidade dessa mulher era uma tal de espondilite. É uma enfermidade que atinge o esqueleto axial. Ela começa a dar uma inflamação na bacia, que vai até a coluna cervical, a cabeça. Essa doença, ao longo dos anos, nenhum médico conseguiu detectar a raiz dela. É uma doença autoimune. Apesar de ser autoimune, é uma doença crônica e progressiva. Vai causando uma deformidade. Então vocês perceberam que essa mulher não começou encurvada. Ela foi se encurvando. Primeiro mês, primeiro ano. Cada ano que passa, a inflamação vai aumentando e vai ocasionando essa deformidade. Ela foi encurvando. Chegou um ponto que a sua cabeça está junto aos seus pés. Se a cabeça dessa mulher está junto aos pés, significa, irmãos, que essa mulher tem 2 olhares. Ela olha para baixo e para trás. A vida dessa mulher ficou resumida em olhar para baixo e olhar para trás. O que significa isso, pastor, pregador? Significa que essa mulher olha a vida pelo retrovisor. Eu nunca vi retrovisor do carro grande, para-brisa assim. Por que o para-brisa é maior do que o retrovisor? Porque são poucas as vezes que a gente olha para trás. No geral, olhamos mais para frente. Mas você percebeu que essa mulher, ela não enxerga a vida pelo para-brisa.
Essa mulher enxerga a vida pelo retrovisor. Ela olha para baixo e para trás. Se ela enxerga a vida pelo retrovisor, significa que ela vive do passado. Ela olha para trás. E quantos de nós, diga-se de passagem, não queremos mexer no passado? Não queremos falar de coisas do passado. Não queremos falar, mas tem coisas que ainda estão vivas. Tem coisas que ainda mexem com a gente. E se estão vivas, se mexe com a gente, é porque essa situação não foi superada, não foi vencida. E vocês sabem um tanto quanto eu, que Jesus não nos chamou para olhar para baixo e nem para trás. Mas vamos para os pormenores do texto. Essa mulher é chamada de filha de Abraão. Significa, pastorzão, que essa mulher é uma crente piedosa. Ela frequenta a sinagoga. Mesmo sendo chamada de filha de Abraão, mesmo sendo uma crente piedosa, ela está sob a influência de um espírito maligno. Isso gera um certo espanto na gente. Será que é capaz de alguém que é membro de uma igreja, frequenta culto, toma ceia e está sob a influência de espíritos malignos? Nós estamos diante de um texto de uma mulher que frequenta a sinagoga. Ela vai para o culto acompanhada do diabo. O diabo está dentro do culto com ela. Isso aqui é interessante, que ela frequenta essa sinagoga não é um mês, é 18 anos que ela está sobre a influência daquele demônio. É crente, frequenta a sinagoga, é filha de Abraão. E olha o paradoxo, a filha de Abraão, que não consegue olhar para o céu e nem contar as estrelas. Tem nome de filha de Abraão, mas a vida dela se resume em olhar para baixo e olhar para trás. Mas teve um dia que ela foi para a sinagoga, e quem estava ensinando não era o pastor Humberto. Quem estava ensinando não eram os grandes líderes. Quem estava ensinando era um pregador jovem, chamado Yeshua, que disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. E ela vai passando. E eu sei que essa igreja é uma igreja bíblica, você conhece a palavra. Ela vai passando pelos compartimentos da sinagoga. Ela passa pela ala dos estrangeiros. Ela passa pela ala dos homens. E ela vai passando para a ala das mulheres. Mas quando ela vai passando, está escrito que vendo a Jesus. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas vamos voltar aqui para o olhar para baixo e olhar para trás. A vida dela está resumida em olhar para baixo e olhar para trás. E a vida cristã não é isso, gente. A vida cristã é aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. A vida cristã é aquilo que o profeta Isaías disse: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Considerar é dar importância, é dar valor, é dar ênfase. Olha o que o profeta está dizendo: não vos lembreis. Isso aqui é meio paradoxal, porque para não lembrar, a gente tem que sofrer de quê? De amnésia. E eu já vi crente orando dizendo: Deus me faz esquecer. Para Deus lhe fazer esquecer, Ele vai ter que te colocar com alguma doença, com Alzheimer. Deus não vai te fazer esquecer.
Esse não considerar significa o que, pregador? Que você vai lembrar, mas aquilo não te causa mais dor. Aquilo não machuca porque você superou. Você deu a volta por cima. E ele está dizendo, não vos lembreis e nem dê valor, porque o Senhor faz nova todas as coisas na sua vida. E é o que eu vim liberar para a sua vida. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Eu quero declarar o que Paulo disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que diante de mim estão. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu vim aqui falar para alguém: deixa o passado no passado. Deus tem coisa nova para o teu casamento. Deus tem coisa nova para a tua família. Deus tem coisa nova para o teu ministério. Deus tem coisa nova para a tua saúde, para a tua vida financeira. Você consegue levantar as duas mãos para receber essa palavra? Tem alguém dizendo que 2021 será pior do que 2020. Isso é para os céticos, isso é para os pessimistas. Para você que veio nesse culto hoje, eu vim liberar que Deus tem nova todas as coisas para a sua vida. Deus tem nova todas as coisas. Você que está preocupado com o futuro, o profeta Isaías disse assim: eu sei o pensamento que tenho a respeito de vós. O pensamento é de paz e não de mal, para vos dar um futuro que desejais. Eu quero tranquilizar o seu coração como igreja. A história do mundo se encaminha para o caos. A história da igreja não. A história da igreja se encaminha para uma consumação. Que Cristo e a igreja reinarão para sempre. Então nosso futuro não é de derrota. O nosso futuro não é de fracasso. O mundo que está desesperado com o nosso amanhã. Com amanhã, perdão. O nosso amanhã é Cristo. E se a gente não acordar amanhã, sabe onde você vai abrir os olhos? No seio de Abraão. Então levante as suas mãos, porque você não pode ter medo do futuro. Porque Deus tem um futuro de paz. Deus tem um futuro glorioso para a sua igreja. Mas precisamos ser verdadeiros. Precisamos ser sinceros. Se o passado ainda lhe causa dor, se algumas situações ainda lhe machuca, seja sincero. Quando orar, fique maquiando, não. Diga para Deus: é essa área aqui. O nosso problema com relação ao futuro, que a gente fica culpando quem abusou da gente no passado. A gente quer encontrar culpados para a realidade que a gente está vivendo. A questão é que as pessoas que foram abusadas não interromperam o abuso, gostaram. E acabaram se entregando para uma vida de prostituição e dizem: eu sou assim porque fizeram comigo. Mas você gostou, você se envolveu. E a gente tem dificuldade na oração de dizer: Deus, a minha fraqueza é essa área. A gente tem dificuldade na oração de mostrarmos para Deus quem somos. Quem é que nunca viu alguém orando e dizendo: tu sabes? Claro que Ele sabe. Mas para que Deus quer que eu verbalize? Para Ele saber quem eu sou? Não. Deus já sabe quem você é. É para você mesmo se conhecer. Deus, na realidade, só quer que você seja verdadeiro com você mesmo. Lembra de Bartimeu? Ele perguntou: o que queres que eu te faça? Bartimeu poderia dizer: quem vê é você. Você ainda está me perguntando? Mas ele responde: eu quero ver. E aí? Você tem coragem de verbalizar para Deus a área que ainda te machuca?
essa ferida que ainda está aberta, ou você vai continuar empurrando com a barriga, fingindo que isso não te machuca, fingindo que isso não te causa dor, fingindo que está tudo bem, porque essa área aflorar para você ir para a fossa, para você perder o ânimo de orar, para você perder a alegria de servir a Deus. Então nós estamos numa reunião aonde, irmãos, e eu vou dizer isso com toda a franqueza, que você não pode ter medo de mostrar quem você é, porque o único que não vai te censurar aqui é Deus. O único que vai gostar e vai dizer: fala mais, desabafa. Ele não vai te apontar, ele não vai te acusar, ele vai virar para você e vai dizer: era tudo que eu queria, que você começasse a expor, colocar para fora, porque você colocou uma armadura e está mostrando para todo mundo que está bem, quando está nada bem. Isso ainda lhe machuca, isto ainda lhe causa dor. Mas aquela mulher entra na sinagoga, e eu pergunto: valeu ou não valeu a pena vir ao templo hoje? Ela está passando e não é notada, porque ela frequenta ali, todos já a conhecem. Mas o texto diz: e vendo a Jesus, e sabendo que ela estava naquele estado há 18 anos. Olha que palavra o céu tem para o teu coração. Jesus não só te vê, Ele conhece a tua história de vida, Ele sabe há quanto tempo você sofre. Eu vou repetir para você gravar isso aqui. Ele não só te vê, Ele conhece a tua história de vida. Ele sabe há quanto tempo você sofre. Ela está passando sem ser notada, mas vendo a Jesus, olha que coisa linda, chamou a si. Quem sabe se fosse eu, não interromperia a minha pregação, mas ele interrompe aquele ensinamento e chama aquela mulher para o meio. Imagina todos os olhares voltados para Jesus, e ele vai usar os dois sentidos para restaurar aquela mulher. Ele fala e ele toca. Ele usa a audição e o tato. Ele diz: mulher, estás livre, e toca nela. Há quanto tempo ninguém a tocava? Há quanto tempo ninguém a abraçava? Porque a doença dela causava dor e vexame. Pensa, quem viu ela em perfeito estado, vendo ela encurvada agora, então a doença dela ocasionava dor e vergonha. Aí Jesus interrompe o discurso, fala aos ouvidos e toca nela. O que está acontecendo aqui, pregador? Está ocorrendo duas curas: a física e a da alma. Eu vim declarar para essa igreja que Jesus hoje não vai apenas falar aos teus ouvidos, mas se prepare, porque Ele vai te tocar aqui hoje. Eu quero que você levante as duas mãos, porque eu vim declarar isso aqui. Hoje haverá cura no físico e haverá cura na alma. Vai ter gente dando testemunho deste culto. Esse culto vai ficar na história para algumas pessoas aqui. Aleluia. Ele vai falar aos teus ouvidos, mas Ele vai tocar em você esta noite. Alguém recebe essa palavra? Diga glória a Deus. Ele cura o físico e cura a alma dessa mulher. Irmãos, Ele diz: mulher, estás livre. Diga comigo bem forte: estás livre. Está muito fraco, diga mais uma vez: estás livre. Diga para quem está do seu lado, diga: estás livre. Aleluia. A Bíblia diz: imediatamente, pastorzão, endireitou-se, glorificava a Deus.
Deixa eu repetir. Imediatamente endireitou-se, glorificava a Deus. Não foi daqui a meia hora, não foi daqui a um minuto, não foi daqui a algumas horas. Eu estou dizendo que a doença autoimune imediatamente endireitou-se. E eu sei que Deus me trouxe nesse domingo para declarar para alguém: Ele vai endireitar teu casamento, Ele vai endireitar a tua vida espiritual, Ele vai endireitar a tua saúde, Ele vai endireitar tuas finanças. Eu vou repetir de novo: Ele vai endireitar todas as áreas da sua vida. Se Ele endireitou, significa que essa mulher voltou ao seu estado original. Oh, glória a Deus, porque Deus não lhe fez para ser depósito de enfermidade. Deus não lhe fez para estar sob a influência de Satanás. Ela entrou no lugar certo. E quem estava pregando foi aquele que disse: eu vim para desfazer as obras do diabo. Eu vim para declarar que nenhum encantamento prevalecerá sobre a tua família. Eu vim para declarar que nenhuma influência do mal ficará de pé sobre a tua casa. Eu vim declarar que todas as áreas da tua vida serão endireitadas. Eu vou profetizar para quem está na galeria. Eu vim declarar que todas as áreas da sua vida Deus endireitará. Toda a influência do demônio, toda a influência do maligno está sendo lançada por terra agora. Levante as mãos, recebe essa palavra. Estás livre. Coloca a mão no ombro de alguém. Diga: Deus vai endireitar todas as coisas. Eu sou tua casa, tua amor. Eu sou. Eu sou tua amor. Eu sou. Fica comigo aqui mais um pouco. Não vou lhe cansar. Se essa mulher, pastorzão, ela olha para a vida, ou enxerga a vida olhando para baixo e para trás, ela não conhece as pessoas pelo rosto. Ela conhece as pessoas pelos pés. Esse pé rachado é fulano. São encravada, já sei quem é. Então ela enxerga as pessoas não vendo as qualidades. Ela tem uma visão distorcida da vida. E quantas vezes somos filhos de Abraão, frequentamos a sinagoga, mas não olhamos a vida na lente de Deus, ou com as lentes de Deus. Só conseguimos enxergar os defeitos. Você conhece gente assim? Crente. Alguém se aproxima, ele, estou desconfiado. Porque só olha para os pés. Acho que quer alguma coisa comigo. Está tão amarga, sabe? De viver no passado, de olhar a vida no retrovisor, que conseguiu colocar todo mundo num pacote. Ninguém presta. Tem dificuldade de ver alguém se aproximando. Ficar com minha orelha em pé, hein? Não sei por que chegou perto. Aí eu lembro, sabe de quem? De Noé. Parece que está fora do contexto, mas está não. Na hora do dilúvio, ele manda 2 aves. Um corvo e uma pomba. Um animal impuro
e um animal puro. 2 aves. O corvo vai, mas não volta. Porque tem muito cadáver. E ele se alimenta de... Já a pomba volta. O problema é quando a gente já está há algum tempo na igreja, sabe? É filho de Abraão, mas nos tornamos crentes abutre. A gente não consegue ver a coisa fluindo, a coisa acontecendo. Parece que está bom quando está ruim. Eu não falei? Eu não falei que não ia para frente? Desafinou. Falei. É complicado. Quando a gente se torna um crente abutre, nada serve, nada presta. Sabe? A gente vira um narcisista. Só é bom quando eu faço, quando eu estou na frente. Mas essa mulher entrou na sinagoga. Jesus a endireitou. E agora a vida dela se resume em olhar para frente, olhar para cima. Eu quero declarar que Deus vai restaurar a tua visão. Vai ter gente depois de hoje que alguém vai dizer: você está diferente. Eu chego perto de você, você só diz que vai dar certo. Eu chego perto de você, você contagia o ambiente. É porque eu estava numa fase que eu só olhava para baixo e para trás. Mas eu fui numa reunião que Jesus decidiu me tocar. Ergueu a minha cabeça. E agora eu só olho para frente e para cima. A mulher voltou a contar as estrelas. Se ela voltou a contar as estrelas, significa que ela se filiou novamente, ou restaurou a filiação dela de filha de Abraão. Contar as estrelas fala de lembrar da promessa. E eu vim aqui declarar para alguém que a promessa não está adormecida, a promessa não caducou, a promessa não envelheceu. Independente de tudo que tem acontecido na tua vida, a promessa não caducou. Eu vim declarar que esse tempo novo não vai se comparar ao tempo perdido, ao tempo da influência de Satanás. Se prepare para sair dessa reunião olhando para cima e dizendo: eu ainda estou debaixo de promessa. Eu e a minha descendência estamos debaixo de promessa. A vida dessa mulher agora é olhar para frente e para cima. Vai ter gente espantada com você dizendo: você não abaixa mais a cabeça, não? Eu abaixava quando eu olhava, quando eu estava vendo no passado. Agora não. Agora eu foco no hoje e no futuro. A minha vida se resume em olhar para frente e para cima. Essa mulher glorificava. Você leu comigo algo aqui interessante? O chefe da sinagoga ficou o quê, gente? Como que fica indignado, gente? A mulher está glorificando. Os irmãos que estão na sinagoga estão glorificando. E o chefe da sinagoga está indignado. Gente, eu vou compartilhar com vocês uma conversa muito séria que Deus teve comigo. Não sei se vai servir para você, mas Deus falou comigo. Porque antes de a gente estar falando com a igreja, o primeiro a receber a palavra é a gente. Por que o chefe da sinagoga está indignado? Porque o milagre não foi na mão dele. Ela frequenta aquele lugar 18 anos. 18 anos que vai endemoniada e volta para casa endemoniada. Sabe? Encurvada. Mas teve um dia que Jesus estava lá naquele púlpito ensinando. A mulher curada. Ela está glorificando e ele está indignado. O que significa isso aqui, gente?
que o chefe da sinagoga está pior do que essa mulher. Eu vou te mostrar no texto. Porque Jesus vira para ele e diz: hipócrita. Esse termo é pesado, né, gente? Só de citar é pesado. Dificilmente alguém ministra uma palavra. Difícil. A gente já está há alguns anos na caminhada. É difícil alguém pregar sobre os fariseus. Porque o termo hipócrita já é pesado. Jesus diz: hipócrita, não desprende no sábado o boi e a jumenta e não dá de beber? Não convinha eu soltar da prisão essa filha de Abraão? Olha como é pesado. Eles estão mais preocupados com boi e jumento do que com gente. Animal está valendo mais do que gente. E olha como é que ele é tendencioso. Ele não fala com Jesus, porque ele está vendo a mulher e o povo glorificando. Ele vai falar à multidão: 6 dias para vocês virem para a sinagoga para ser curado. E tu acha que aquela mulher não ia segunda, terça? Vem logo no sábado. O que está acontecendo aqui? Ele está preso às cerimônias. Ele está preso ao legalismo. E é complicado, gente. Quando a gente está preso ao legalismo, à religiosidade, a gente inverte os valores. A gente trata animal melhor do que gente. O legalismo é um problema. E quem está falando aqui é um fariseu. É alguém que conhece muito a Torá. Mas olha o divórcio. Teologia e vida não combina aqui. Tem teologia, mas não tem vida. Ele está preocupado com o sábado. Isso aqui vale um glória, gente. O dono do sábado está ali, ele não entende. Para quem foi feito o sábado, está naquele altar ensinando ele, mas ele não consegue enxergar. Aquela mulher que está sob a influência do maligno está melhor do que ele. Porque ela foi para ouvir Jesus. E o camarada está tão preso ao legalismo que consegue ter mais compaixão de animal do que de gente. E o termo hipócrita é pesado, né, gente? Hipócrita vem do grego teatro. Alguém que representa. E eu preciso, antes de, para não cansar, para a gente concluir, compartilhar uma experiência muito dolorosa e confrontante que eu tive. Eu estava ministrando em Brasília. E avião para o Rio de Janeiro. E estava passando uma série, uma comédia. Eu ria tanto. E essa comediante sentou do meu lado no avião. Você não tem noção do show que ela fez. Que mulher grossa. E eu falei: essa mulher me faz rir. Aí na hora o Espírito Santo falou: é personagem. Ela é isso aí, ó. Hipócrita é gente assim, que veste um personagem, que coloca uma indumentária. Aí você compra a indumentária. Você compra, sabe, o estereótipo, a espiritualidade cênica, mas de vida não tem nada. Tem cerimônia, tem liturgia, mas Deus não desce naquela reunião. Quem entra oprimido, volta oprimido. Mas eu glorifico a Deus, gente, porque desde que eu entrei dentro dessa casa, uma coisa que é perceptível aqui, é a presença de Deus. Levante as 2 mãos. Eu quero que você libere pelo menos 30 segundos de adoração. Delemandereva supria. Nakamandarama Shandaramaya. Estou sentindo Jesus aqui. Derremante comandarabaia.
Tecalamandaramacheia. Oh, aqui tem verdadeiros adoradores. Oh, glória a Deus, aqui tem verdadeiros adoradores. Aleluia, 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 aleluia. Pastorzão, a classe que Jesus mais bateu de frente foi com os hipócritas, os fariseus. Teve um dia que Jesus, de forma proposital, foi convidado à casa de um fariseu e não lavou as mãos. Ele foi de propósito. Aí o fariseu disse: você vai comer sem lavar as mãos? Aí Jesus disse: vocês lavam o exterior do copo, mas o interior está sujo. Oremantia. Sabe o que Deus quer de nós? Sinceridade. Sincero vem de sincera. Era um vaso transparente que dava para ver do outro lado. Será que você é desse jeito? Sincera? Sabe? Que quem te vê, não, ela é desse jeito. Não, eu conheço ela. Porque se a gente quiser, a gente impressiona. Se a gente quiser, a gente vende uma imagem. Mas quando começa a comer sal junto, fica decepcionado. Eu não sabia que você era assim. Ô irmãos, Deus quer que hoje arranquemos a máscara. Eu tenho um livro, eu acredito que alguns aqui têm, chamado Removendo as Máscaras. E tem uma parte desse livro que é tão pesada que diz que por mais que você afivele bem a máscara, ela sempre cai nas horas mais indesejadas. Então a melhor coisa é você ser sincero, sincera. Aí Paulo diz: e nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória de Deus. Moisés colocava véu para o povo ficar com medo dele, achando que tem glória, mas a glória estava desvanecendo. Aí Paulo diz: Moisés queria colocar respeito com véu no rosto, mas nós não, com o rosto descoberto. Porque vida fala mais alto do que palavras. Oh, aleluia. Nesse sermão é tão pesado que Jesus diz assim: não há nada oculto que não seja revelado. E olha como é que é pesado. Jesus diz: o que vocês fazem escondido vai ser pregado nos telhados. Telhado significa algo que todo mundo vai ver. Todo hipócrita vai ser exposto. Todo que vive um personagem, uma hora a capa cai, a máscara cai. É ruim de dar glória, né? Numa palavra dessa. É pesado. É pesado. Mas dá uma catucada em alguém, diga para ele: dá glória, para não pensarem que é contigo. E eu vou concluir a minha fala. Está escrito, gente, que Jesus dá essa contra-resposta. E eles ficaram envergonhados e o povo glorificava. Os hipócritas envergonhados e o povo dando glória. Gente, eu não sei vocês, eu queria ter esse bate-pronto de Jesus, essa sagacidade. Tem texto na Bíblia que Jesus, está escrito assim: e ele conhecendo o seu espírito. Eu queria, gente, que tem gente que vem mandada, tem gente que vem para te colocar. Eu queria, gente, ter o papum. É que tem dia que tem gente que vem com a espada, tu tá com foice, te pega. Tem dia que pega você azedado. Eu queria, sabe, alguém falar e você pum, e alguém, paz. Pastor, alguém vem para te colocar uma oração. Obrigado, Deus abençoe. Senhor, uma benção. Jesus deixava as pessoas envergonhadas, sem graça, porque não tinha como contrariar o que ele estava falando, era a verdade. E aí?
Como questiona se ele é a própria lei, se ele é a própria palavra? Eles iam pegar Jesus e Jesus dizia assim: o que está escrito na lei? Jesus era terrível, irmão. É que tem hora que a gente está meio desligado. A gente está focado muito no problema e alguém vem para colocar a gente mal lençóis. E a gente volta para casa azedado. Aí depois você pensa: não era para mim ter dito aquilo. Não era para mim ter tomado aquela atitude. E eu gostei disso aqui, concluo a minha fala. Aprenda a focar em quem se alegra e abrir mão dos opositores. A gente fica dando muita ênfase. Os do contra tira fome, gente. Os do contra tira até sono. Os do contra te deixa até com pressão alta. Eu conheço gente que diz: rapaz, depois que eu fui pastorear, nunca tinha isso. É que tem gente que, felizmente, ele está igual essa mulher, vem com alguma coisa acompanhado. Vem, não consegue ver nada de bom. Jesus está aqui, os anjos estão aqui, gente chorando, gente sendo edificada, gente falando em língua, e ele está: não estou gostando de nada. Sabe? Aí a gente acaba focando, sabe, nos opositores. Perdemos o ânimo de ler, de orar mais, de chegar na igreja cheio do Espírito. Mas olha o que Jesus está dizendo para a gente: foca em quem está se alegrando com aquilo que Deus está fazendo em você e através de você. Porque os que se alegram com a sua vida são a maioria. Enquanto tem gente se opondo, do outro lado tem gente dizendo: canta, que quando você canta eu sou abençoado. Prega, porque quando você prega eu sou edificado. Até no teu abraço eu recebo força, até no teu aperto de mão. Então foque nessa gente. Deus te chamou para focar em quem está se alegrando com as coisas gloriosas que Deus está fazendo em você e através de você. Aleluia. E eu concluo a minha fala fazendo algo com a permissão do anjo dessa igreja. Fique de pé. Imagina a volta para casa dessa mulher, gente. Sou tua casa, eu sou. Imagina a volta para casa dessa mulher. Quem está preparado para viver uma semana gloriosa, dê um grito de glória a Deus. Eu vou fazer o que Deus colocou no meu coração. Quem saiba, ou quem sabe, tem alguém afastado aqui, que não é crente, que está vivendo essa realidade. A tua vida se resume em olhar para baixo e olhar para trás. Mas aquele que está em Cristo, nova criatura é. Pastor, foi para mim essa palavra. Eu quero voltar. Eu quero me reconciliar. Quer mesmo? Sai do teu lugar agora e vem aqui no altar. Eu quero orar por você. Eu sei que Jesus falou com você. Eu quero Jesus. Eu quero abrir mão dessa vida, de olhar para baixo e para trás. Pastor, o meu olhar é um olhar negativo, pessimista.
Mas eu quero sair daqui hoje com a minha visão restaurada. Eu quero sair daqui hoje olhando para frente, para cima. Cadê você? Vem. Deixa eu orar por você. Eu sei que quem lhe trouxe aqui foi Jesus. Eu sei que você veio disposto a viver essa mudança, essa transformação. Pastor, eu estou do lado de um amigo, de uma amiga. Ajuda ele, sabe? Porque tem dia que a gente quer, mas as pernas, sabe? Vem. Deixa eu orar por você. Deixa eu colocar a tua vida nas mãos do Senhor. Oh, aleluia. Oh, isso, tá vindo aqui. Tá vindo a primeira pessoa. Tá vindo mais um aqui. Eu sou teu lar. Mude as coisas. Eu sou tua. Eu sei que tem mais alguém. Vem. Isso, tá vindo ali, vem. Vem. Tua morada. Eu sei que Jesus está chamando mais alguém, vem. Tua morada. Canta, o teu perdão é completo. Ele sabe amar. Isso. Tá vindo mais. Vem. Oh, isso, vem. Perdão. Eu sei que Jesus está chamando mais alguém. Vem. Ele sara. Eu sou a tua casa. Oh, eu sou tua casa. Eu sou teu lar. Oh. Eu preciso insistir só mais um pouquinho, porque Jesus está chamando mais alguém. Ele está chamando mais alguém. Eu estou arrepiado aqui, pastor Romildo. Deremandereva Sarábia. Você começou encurvando, e a tua vida foi encurvando, encurvando, encurvando. Você chegou aqui hoje com a cabeça no chão. Eu estou arrepiado aqui. Eu estou ouvindo a voz de Deus dizendo: eu quero endireitar a tua vida. Eu quero endireitar teus caminhos. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Eu quero endireitar a tua história. Vai dando glória à igreja. Vai dando glória. Eu sei que Jesus está chamando mais alguém. Eu quero endireitar tua vida. Eu quero endireitar teu caminho. Oremanderema Xúria. Oh, aleluia. Aleluia. Eu sou tua casa. Eu sou tua casa. Eu sou teu lar. Muitas coisas e lugares. Eu sei que Jesus está chamando mais alguém. Vem.
Derevachúria. Ora calabachandarábia. Olha como é que você está enxergando a vida, moça. Olha como é que você está enxergando a vida, rapaz. Ouça a voz de Deus te chamando e dizendo: eu quero te dar uma outra ótica. Eu quero que você veja a vida com as lentes de Deus. Vem, vem. Eu sinto de Deus de falar isso aqui. Quase que você entra em depressão. Estou arrepiado aqui. O diabo quer te colocar dentro de um quarto escuro. Pensamentos loucos passaram na sua cabeça. E o céu está te chamando agora. Eu quero mudar a tua visão hoje. Está vindo ali, ó. Está vindo. Oh. Está vindo mais aqui. Oh. Pastorzão, eu estou insistindo só mais um pouco porque eu sei que tem mais alguém. Eu vim como profeta aqui hoje. Tem mais alguém. Tu não é filho do diabo, tu é filho de Abraão. Apesar de tudo que aconteceu na tua vida, tu é filho de Abraão. O filho pródigo diz: eu quero ser recebido como um dos trabalhadores. Quem é filho vai ser recebido como trabalhador. Está vindo aqui outro filho aqui, ó. Tu é filho. Tu é filho. E para surpresa dele, o pai tem vestimenta nova. O pai dá um anel, sandália nos pés, ainda faz uma festa. E aqui entra também a questão dos fariseus, tá? Pesado isso aqui, né? Porque o que está fora entra para a festa, e o que está dentro não quer participar da festa. Cuidado, tá? Ah, meu Deus. Não há mais ninguém? Você tem certeza? Depois de vir numa reunião dessa, vai decidir voltar para casa encurvado? Ah, eu só vim no culto no domingo. Não, quem te trouxe foi Deus. A decisão é sua. Ah, dá para caminhar mais um pouco olhando para o chão. Dá não. Você sabe que não dá. Você sabe que você está no teu limite. Você precisa ouvir a voz de Deus te chamando hoje. Agora. Sabe? Tá vindo ali. Tá vindo. Tá vindo ali também. Doremandereva súbria. Estende a mão para cá, gente. Essa casa está muito cheia da presença, meu pastor. Tem uma nuvem de Deus. Lamandarama cheia. Oh, estenda a mão para cá, para nós orarmos por essas vidas que vão sair daqui hoje com uma outra ótica da vida, com outro olhar de si mesmo. Nosso Deus e nosso Pai, essa porta está aberta por essa razão aqui. Nós queremos entregar essas vidas preciosas em tuas mãos. Quem sabe alguns vieram na frente, como muitos de nós, pensando: será que eu vou conseguir ser crente?
Será que eu vou ter força para continuar na caminhada? Mas o primeiro passo eles deram. Eu não tenho dúvidas de que o céu está fazendo uma aliança com eles agora. E eles não irão se reconhecer, porque tu vai colocar tanta fome de Deus dentro deles. Tu vai colocar tanta sede de Deus dentro deles, que alguém vai achar que eles estão ficando até doido. Só quer saber de igreja, só quer saber de orar. Oh meu Deus, eu quero entregar essas vidas em tuas mãos. Por mais bela, por mais abençoado que seja o anjo desta igreja, igreja não tem poder de mudar ninguém. Pastor, também isso é obra exclusiva do teu Espírito. Espírito Santo regenera. Espírito Santo coloca o céu dentro delas. Espírito Santo transforma essas vidas. Me dá alegria, Jesus, de voltar nessa igreja e ver esses homens, essas mulheres cheias do teu Espírito, com o rosto resplandecendo a tua luz, resplandecendo a tua glória. Escreve o nome no livro da vida. Outros aqui, restaura a alegria da salvação. Eu quero entregar essas vidas em tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Você consegue dar um lindo aplauso a Jesus por essas vidas? Eu sou sua casa, sua morada. Eu sou seu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, sua morada. Eu sou seu lar. Novo tempo. Um novo tempo. Aleluia. Parece que Deus nos ouve, né? Parece ou nos ouve? Deixa os opositores, né, Rogério? E se alegram com aqueles que estão se alegrando. Valeu. Valeu. Ele sabe o que eu estou falando. Tá? Fica tranquilo. Tem papo que a gente tem, né? Que acontece num lado escondido e Deus revela para todos. Amém. Novo tempo. Os opositores muitas das vezes são um e são dois, né? Mas cria um estrago, né? Mas quando a gente dá ibope, não é verdade, pastor? Mas quando a gente se alegra com o que se alegram, os opositores com certeza vão ficar para trás. Amém? Obrigado por você ter vindo. Vem cá, Karina, eu esqueci de orar por você. Dessa oportunidade aqui. Ela está ficando mais nova hoje. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida da Karina. Abençoa a vida dela que completa mais um ano de vida. Obrigado, Deus, por tudo isso. Pelo que Tu fez na vida dela, pelos anos, pelo tempo. E agora eu Te dou graça, Pai, e abençoa a vida da Tua filha por mais esse tempo, em nome de Jesus. Amém? Que todos digam amém. Damos graças a Ti. Diga.
Graças a ti, meu coração agradece por tudo que fizestes. Eu louvo teu nome sempre. Dou graças a ti. Diga rendo graças mais uma vez. Rendo graças a ti. Graças a ti, meu coração agradece por tudo que fizestes. Eu louvo teu nome sempre. Dou graças a ti. Oh, dou graças a ti. Rendo graças a ti. Oh, graças a ti. Meu coração agradece. Te agradece por tudo que fizeste. Eu louvo teu nome sempre. Dou graças a ti. Você pode dizer com a alma: rendo graças a ti. Oh, graças a ti. Meu coração agradece por tudo que fizeste. Eu louvo teu nome sempre. Dou graças a ti. Obrigado por esta noite. Rendo graças a ti por tudo que aconteceu aqui. Leva-nos debaixo da tua proteção. Que o amor de Deus e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre nossas vidas estejam de uma forma rica. Aplauda Jesus. Deus abençoe. Vá em paz. Espero todos na terça-feira.